Salve, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um podcast do Motor1.com. Eu sou o Dani Fortunati e hoje, na verdade, eu tenho Fábio Trindade. Nihao. Já conhece, já tá no Nihao. Nihao. E aqui na tela eu tenho o prazer hoje de ter Jason Vogel, um dos caras mais conceituados. Um dos caras mais conceituados quando a gente fala em jornalista. Um cara que eu admiro há anos e agora a gente tem o prazer de trabalhar juntos. Porque, na verdade, Fábio e Jason passaram bons 10 dias na China, né? E a gente sabe que o mercado brasileiro tem essa nova fase dos carros chineses, essa nova, podemos dizer, invasão chinesa, depois daquela primeira fase 2010, numa concepção muito diferente. Só que o Fábio comentando com a gente no tempo inteiro é que o que a gente tem aqui é só um pouquinho. Sim, nosso repórter especial aqui, Jason Vogel, para vocês entenderem a dimensão do negócio hoje que a gente está falando de China. Eu fui para a China a convite da GWM Brasil, o Jason foi a convite da BYD e o Nicolas, que ainda está lá, perdido lá. Talvez. Ele tá nadando em Dubai, pelo que eu entendi. Em Dubai. Ele foi pela Omoda e Jaeco, que são marcas da Chery, Isso. que também estão chegando. E esse ano teremos ainda Neta, Zeekr. Tem mais duas marcas aí que estão chegando que a gente tem que confirmar, mas lá na China já disseram que estão vindo. Então, assim, essa viagem, pelo menos para mim, acho que para o Jason também, mudou toda a concepção que a gente tinha da China, né? O que a gente pensava cara, antes? Essa viagem foi assim, extremamente educativa para a gente, né? Que a gente fica aqui, vê essas marcas chinesas, não tem muita ideia do que elas são, do que elas representam. Vê foto, vê um videozinho, mas não é a mesma coisa do que você chegar lá e ver que essas marcas dominam as ruas, né? E uma quantidade absurda, e fazendo seus carros elétricos e com desenho legal, com muita tecnologia embarcada, né? Não é cópia de nada, não é mais aquele pastiche que os chineses faziam, né? Marca séria crescendo, empresa grande investindo muito, né, cara? É que a gente até comentou antes de conversar, né? A gente lembra muito dos chineses, ainda naquela fase daqueles carros feitos para serem baratos. Eu lembro que quando chegou aquela fase de Chery, primeira vez no Brasil, primeira vez de Jaque, eu cheguei a fazer uma pauta em outro lugar, que a gente levou esse carro para uma análise de engenharia. Eles eram carros nos anos 2000, carros dos anos 80 e 90, totalmente atrasados, só que chamava atenção no preço, nos equipamentos. E tinha aquele visual parecido com outro carro, né? Tinha o Lifan que parecia um Mini Cooper, toda aquela mistura. Só que hoje, você mesmo falou, né, Jason? São carros que parecem carros conceitos que foram para as ruas. É algo... E a gente não tá falando de 30 anos, 40 anos. A gente tá falando de 2010 para cá. A velocidade de adaptação e de mudança do chinês foi muito rápida, né? Pois é, cara. A gente lembra, né, aquela primeira geração de chinês que chegou aqui, mais ou menos, era um representante, assim, umas coisas meio mambembe, né? Lembro daquele EFA M100, né, que não foi a lugar nenhum, carro perigosíssimo, né? Aqueles carros que se desmanchavam em crash test, né? E isso meio que gerou um conceito que os brasileiros têm do carro chinês. Mas só que, olha, 20 anos depois, 17, 15, 17 anos depois, a coisa mudou completamente. Os caras ultrapassaram os fabricantes ocidentais em termos de estilo, em termos de tecnologia para fazer carro elétrico. Essa é uma coisa que a gente pode falar também daqui a pouco, que é a quantidade de carro elétrico que os caras têm na rua, né? Os caras atropelaram e já estão 2 gerações na frente da gente. Em 2007 eu estive na China, e assim, o que eu lembro muito bem, o que tinha na rua era Santana, estive lá em Xangai, o que tinha na rua era o Santana, nosso velho Santana quadrado e tal, e que até hoje é usado como carro de polícia lá em Xangai, e o nosso Classic, o nosso Chevrolet Classic, que era o Corsinha Sedan, né? Na China era Buick Sail, se não me engano, que eles vendiam esse carro. Era isso que eles tinham na rua, além dos Audis e tal, né? Uns carrinhos assim. Cara, hoje em dia, o que tem é marca local, você vê muita marca local, vê marca europeia também, mas também com carro elétrico, mesmo os Volkswagen que você vê, muito Volkswagen elétrico, né? ID4 e ID5.
mas que você tem muita marca local. E as marcas locais dominaram carros bonitos mesmo, carros grandes, né? Uma coisa curiosa, no caso da BYD, né? Assim, o que você vê de BYD, você vê lá um Dolphin, outro, né? Um Dolphin Mini, né? Que ele é o Seagull, você até vê na rua. Mas o que o chinês gosta mesmo é sedã grande, né? É sedã médio grande, né? E é o que tem na rua, né? Muito RAM lá, né? Muito RAM, esse que vai ser o carro agora da Presidência da República e tal, que o pessoal fala, não, carro de $500 mil. Cara, lá isso é carro de Uber, entendeu? Do aplicativo local lá deles. E uma pergunta para vocês transporte dois, de aplicativo. Os caras têm muita grana e os caras têm muito carro grande. Muita gente que é contra carro chinês, carro elétrico, usa uma questão, né? Você vai na China, você não vê carro elétrico e carro chinês. Vocês dois estavam lá. Como é que é na rua? O que o Jason falou, muita gente fala, você vai pra China, você só vê carro importado, você vê carro europeu, você não vê chinês. Não, de jeito nenhum. Antes de responder isso aí, Jason, a questão da segurança, eu estava falando lá com o pessoal da GWM, eles estavam explicando o ciclo de testes do laboratório chinês lá, que é equivalente ao Latin Cap ou Euro NCAP. Eles fazem um crash test a cada 4 horas lá. Então, assim, tem noção? Eles destroem um carro a cada 4 horas. Eu acho que é 2.000 testes por mês. Enfim, tinha um número lá que era absurdo. Então, assim, para você ver como eles estão antenados em atender legislações do mundo. Não é só, tem um negócio barato aqui. Agora, voltando aí à sua pergunta aí, carros chineses nas ruas chinesas. É só, assim, tem lá, eu vi bastante Mercedes, carros mais caros e tal. E essas marcas, eles têm aqueles long wheelbase, né? Aqueles carros alongados, tudo mais. E tudo produção local, né, cara? Tudo produção local. É Mercedes feito lá, BMW feito lá, Audi feito lá, né? E assim, uma coisa que eu percebi no salão e até conversando com chineses lá, o que estava bombando eram marcas chinesas. Tipo, tinha lá um stand bonito da Porsche com Macan e tal, mas era bonito, não estava bombando. O que estava bombando era a BYD, GWM, a Xiaomi com aquele SU07S estava... Xiaomi fazendo filas e filas, né, cara? Acho que era o mais concorrido, né? Mais concorrido, e tinha as outras lá. É que é difícil a gente tem muita marca, lembrar o nome, né? Que tem aquele nome deles lá e tem um nome ocidental. Zeekr, tinha NIO também, né? Neta. Leaf Motor também. Eu fiquei impressionado com os carros da Neta, que tá chegando também. Impressionado. Neta. Gostei daquela divisão da Chery que eles estão fazendo agora, que é o iCar, né? Mas não é o iCarzinho, aquele iCarzinho elétrico que a gente tem aqui. É uma marca, que é um utilitáriozão mesmo, né? Que muita gente falou que era inspirado nos Toyota Land Cruiser, mas na verdade aquilo ali é uma derivação de um Jeep chinês da década de 60 chamado Beijing 212, BJ212, que tinha uma cara de Toyota, então já é uma derivação da derivação. Um carro bem legal, tem uns utilitáriozinhos, uma vanzinha meio com cara de ovo também, muito, muito bacana. E como é que tá essa relação de elétrico lá? Porque a China, na verdade, a gente fez a entrevista com o Sérgio Habib e ele falou que na época os chineses se aproveitaram muito que eles, no lugar de ficar correndo atrás de combustão, eles resolveram focar nessa linha de elétricos. Quando a gente fala no salão, com certeza, né, tudo que a gente viu, boa parte, já na eletrificação, pelo menos híbrido, mas e rua? Como é que é na China, tanto a parte de carro quanto a estrutura, a infraestrutura de recarga? Porque vocês estavam num centro, uma das maiores cidades. Como é que é essa estrutura por lá? Então, eu fui para Baoding, que é a sede da GWM, que é uma cidade pequena, tem só 2 milhões de habitantes, né? Lá tem elétrico, depois Pequim também. Só que assim, como é que você identifica o carro? Pela placa. Então aqui no Brasil a gente tem carro elétrico com incentivo em São Paulo, mas se o carro for emplacado no Paraná, fora do estado, você não tem incentivo. Então assim, aqui no Brasil é uma bagunça. Não tem uma proposta do governo brasileiro para estimular. E na China já começa pela placa. Então você vê a placa verde ali,
você já sabe que é um um eletrificado plugável, né? Ou híbrido ou 100% elétrico. Não tem essa palhaçada de híbrido leve, né? Que os caras estão falando que é híbrido também, que é uma outra discussão que a gente tem depois. E até os heavies não entram nessa conta ali da placa verde. Tem que ser plugável. Então já começa a fazer uma diferença ali. Eu vi bastante. Pequim tem mais, né? Eu acho que é uma 40% de elétrico já na minha conta ali. Na minha conta também, foi mais ou menos isso, entre 35% e 40% de placa verde, né, que a gente vê. E o mais importante, né, os placas verdes são os carros mais novos, você nota nitidamente isso, né, Fábio? Sim, muito carro novo. E assim, 95% de carro local, de marca chinesa. Tem lá os ID, da Volks, que o Jason falou. Tem um pouco de Mercedes, uns EQS, EQE, mas é bem pouco. É muito marca local. Táxi só elétrico, né? Só elétrico. Você viu em Pequim, né? Os táxis são todos da mesma... Aliás, tem isso, uma curiosidade. Os táxis em Pequim são todos táxis elétricos da Beijing, né? Da fábrica Beijing. E todos eles elétricos, é mais ou menos um modelo assim, tipo... Seria o quê? Um Cronos, o Fábio, né? Aquele carro? Um Cronos, um Virtus, mais ou menos. A Beijing tinha joint com quem? A Beijing tinha joint venture com alguém, né? Ocidental. Ah, cara, eu acho que ela teve com a Jeep muito tempo. Foi uma das primeiras joint ventures dessas internacionais. A primeira foi acho que foi Falcon, Volkswagen em 84 e logo depois Beijing com Jeep. Eu lembro que tinha Beijing com alguma coisa. Aliás, eu vi até Renegade lá, mas só umzinho, coitadinho, perdido no meio. Sabe uma coisa que eu percebi? Eu acho que foi a jogada de mestre da China. Quer vender na China, o maior mercado do mundo? Beleza, vem para cá, faz uma parceria aqui, porque você é obrigado, né? Uma joint venture lá. Isso. Então, assim, durante um bom tempo, as ocidentais ficaram ganhando dinheiro, aproveitando, beleza, tô vendendo na China e tal. Enquanto isso, os chineses ali entendendo como fazer carro. Aprendendo, né? Então, nesse meio, teve uma estratégia de governo que foi chamar a parte chinesa dessas joint venture e falar, vamos seguir por uma linha aqui que é elétrica e vai desenvolvendo aí. Enquanto isso, as ocidentais ficavam fazendo o quê? Protótipo, conceito bonito de carro elétrico, né? Para inglês ver, não sei o quê, e os chineses ralando. Hoje, o chinês ele não apresenta mais protótipo. No salão lá, quantos protótipos chineses a gente viu? Cara, os protótipos nem chegavam a chamar a atenção, porque os carros de produção normal são tão absurdos, com seus 900 cavalos, ele é carro de produção, né, cara? Eles são tão bonitos, tão... Não tinha, cara. Eu só vi um protótipo, que era o da BYD. Pouca coisa, cara. Não tinha muita coisa de conceito, não, cara. Já era tudo... por exemplo, na BYD tinha aquele esportivinho, né, que era do BAL Super 9, né, o Super 9, tinha um BAL Super 3... Mas a coisa que já vai entrar em produção, né, cara? Tem muita coisa É aquele conceito pronto, né? Então... É o conceito pronto. Essa sensação que eu tive, que as ocidentais elas estão mostrando coisas, contando história. Sei lá, a Volks mostrou o ID Code, que é um conceito, não tem nada. Do lado, uma marca chinesa está mostrando um carro pronto já, com uma super tela, interação, não sei o quê. Então, assim... As chinesas estão entregando e as ocidentais estão ainda sonhando, né? Sonhando em produzir, sonhando em fazer, sei lá, tentando encantar. E, de novo, o que eu ouvi de chinês lá é que o que está interessando para eles são os carros chineses pela entrega de experiência, pela entrega de tecnologia, pela entrega de qualidade, pela entrega de produto. Aí a gente vai numa marca tradicional que a gente conhece... Você vê uma multimídia lá, uma multimídia ali de 10. Enquanto eu tá com uma tela de 16. Entrei lá nos carros da GWM, da Zeekr, da Neta. Uma baita tela de 16 polegadas. Só que assim, não é só uma tela que tá ali. Tem uma integração ali com um catálogo de filmes gigantesco. Você usa rápido, né? Uma karaokê, né? Eles adoram karaokê. E a Xiaomi lá com aquele SU,
Você vai numa loja da Xiaomi que vende computador, que vende celular, que vende relógio, você compra partes do carro para colocar. Então é plug and play. É isso Como que se fosse o telefone, né? Que eles têm. o Tem a cara capinha, tem não sei o que. inventa uma luzinha ali, o cara compra e acopla lá, inventa uma barra de som, uma barra de LED, inventa uma firula, o cara personaliza o carro dele e tira e coloca. Então, assim, a gente não consegue ter uma multimídia decente aqui, de um tamanho decente, ou sei lá, e lá os caras personalizam tudo. Então, é esse caminho que as ocidentais não sacaram, né? A qualidade... Aliás, isso é uma coisa que você falou, Fábio. Eu tive lá em concessionária, passeando na rua, vi uma concessionária e eu entrava. E entrei na concessionária da Huawei, né? Huawei, acho que fala. Que eles são uma fábrica, basicamente, de celulares, né? E de eletrônicos, e começaram a produzir carro. E tá lá, cara. É na mesma loja que vende o smartphone, tá lá toda a linha de smartphone, e tá lá a linha de carro. Parece um eletrônico a mais, entendeu? Não é uma coisa separada. Você nota que a base dele é aquela eletrônica, a bateria, os sistemas eletrônicos e tal, o carro elétrico ao lado da banquinha que vende celular. Aquelas concessionárias lindas, limpas, bonitas, futuristas pra caramba, né? Outra marca de eletrônico também, além da Xiaomi, né, que é o que todo mundo está falando da Xiaomi, a Li Auto também começou com uma fábrica de eletrônico e que os caras estão fazendo carro. A própria BYD, que era uma fábrica de bateria, que fornecia bateria para celular, está fazendo carro, né? E, assim, o que eu sinto é a filosofia dos chineses nesses anos recentes. A filosofia de quem produz carro na China é uma filosofia muito diferente das marcas ocidentais. Enquanto as marcas ocidentais começaram com aquele... Não, a gente tem que apostar em mobilidade, diminuir produção, apostar em compartilhamento e tal, né? Já pensar em reduzir produção. Toca de fechar a fábrica, fecharam um monte de fábrica, né? Tiraram o pé do acelerador. A gente teve casos aqui no Brasil, por exemplo. As chinesas estão no movimento contrário. Para começar, no Ocidente, os salões do automóvel morreram, né? Não tem mais salão do automóvel. Agora é salão de mobilidade, com o stand aqui, outro no outro canto da cidade, tudo espalhado, não tem tanto lançamento e tal. Na China, não. Na China, os caras fazem um salão do automóvel, como aqueles salões antigos que a gente gostava, né? Que é tudo reunido, gente pra caramba do mundo todo, né? Deu uma certa nostalgia por esse ponto, assim, poxa, os caras ainda fazem um salão como a gente gostava de ir em salão, não é mais essa coisa esparsa que tem no mundo ocidental hoje em dia, quando tem, né? Que cancelaram quase todos os salões. E a outra é o investimento mesmo em fábrica, em tecnologia, em design. Os caras abrem fábrica o tempo todo, lançam marca o tempo todo, os caras estão acelerando enquanto a indústria automobilística ocidental está pisando no freio. E você comentou, né, Jason, que aqui teve o fechamento de fábricas. Curiosamente, essas fábricas, algumas que fecharam, estão voltando com chinesas, né? Sim. O movimento é esse, que a gente percebe é isso. O Ocidente tirando o pé do acelerador e os chineses acelerando com tudo, passando por cima, atropelando. E a notícia da semana é a Toyota fechando a fábrica de Indaiatuba. Sim. E uma chinesa já de olho ali. Já tem uma chinesa olhando. Então, assim, o negócio vai ficar estreito. Agora, em relação ao salão, o que eu achei também, não sei se... Que, curiosamente, estava o pessoal da Anfávia no salão de Pequim. A minha justificativa, assim, o meu entendimento é, se você tem produto, se você tem tecnologia, se você tem o que mostrar, você tem salão. Então, se você não tem produto, se você está diminuindo a qualidade percebida ali, né? Está tirando material nobre do carro, botando um plástico rígido, deixando ele mais acessível, você vai mostrar isso no salão, você vai ser massacrado. Então, não sei se foi esse o movimento que as montadoras aqui fizeram. Não, o salão não, é caro e tal. Meio que para se proteger dessa mudança que eles estavam fazendo. E uma outra coisa, Jason, que eu vi lá, e a gente está sentindo aqui no Brasil, os chineses eles estão respeitando os consumidores de todos os mercados como iguais. Então, você tem um carro que tem um bom acabamento na China, é o mesmo carro que está chegando aqui, com ajuste para o mercado brasileiro, suspensão, aqui é buraqueira e tal. É o mesmo carro que vai chegar na Europa, é o mesmo carro que vai chegar nos Estados Unidos quando eles furarem a barreira lá, né? Enquanto isso, a gente tem aqui marcas com um carro
para europeu e um carro E para a outro gente para terceiro mundo, né? Pra Terceiro mundo de um lado e mercado europeu do outro. E vem convencer para a gente que é bom ainda, né? Até porque, Fábio, o movimento dos chineses agora é conquistar a Europa, né? E mesmo algumas marcas, por exemplo, os Stellantis, Volkswagen, já estão investindo na China para levar modelo chinês para a Europa, né? Sim. Eu acho que esse é a única resposta e o único caminho que as ocidentais podem dar para combater os chineses. Faz lá e exporta de lá. Porque aí você vai ter o mesmo, a mesma mão de obra, o mesmo custo, a mesma, que eles falam muito aqui, a mesma competitividade, né, de custos ali. Aqui a gente tem imposto e tal. Então faz lá e manda para cá. Se eu fosse uma montadora que tenho parceria com uma chinesa, eu faria carro elétrico lá e mandava agora para cá, não ficava esperando, né? Porque vai perder espaço, vai perder terreno. E quando esses carros chegarem aqui, que a gente tem pouco ainda, GWM, Chery e BYD, basicamente, né? Series agora, mas quando vier a Zeekr, vier a Neta, vier a Jeco com Moda Moda, vira outra aí que a gente tá ouvindo que vai chegar. Cara, as coisas vão mudar. O brasileiro vai olhar aquele carro e falar assim, por que o chinês tem esse acabamento, tem essa tecnologia, tem essa construção e custa isso? E do outro lado, por que esse carro tem plástico? Por que esse carro tem essa telinha aqui? Bom, hoje já passa um pouco isso, né? Com a BYD e a GWM principalmente, eles roubaram clientes de muita marca tradicional e um pouco de premium. Né? Justamente com isso, com tecnologia envolvida, eletrificação. Eles não devem nada em construção e acabamento. Na minha opinião, talvez deve um pouquinho, por exemplo, naquela parte de calibração de suspensão, direção, aquela coisa que, para quem gosta de europeu, tá mais acostumado. Mas o chinês no resto do carro, ele já se aproximou e passou os ocidentais. A gente ainda tem, né? A gente, sei lá, quem gosta de dirigir mesmo ainda tem aquela coisa, senta um pouquinho, uma falta da suspensão, direção, alguns detalhes mais técnicos. Isso. Mas no que interessa ao grande público, eles têm. Sim. E a gente já vê hoje com BYD e GWM, principalmente o que eles cresceram nos últimos... GWM com 1 ano, BYD tem um pouco mais de 1 ano de Brasil. O que eles fizeram com as marcas tradicionais já mostra um pouco... Sei lá, eles mostram aqui 5% do que eles mostraram para vocês lá na China, né? Ô Jason, você viu lá como eles dirigem, né? E assim, sim. Câmera para todo lado. Os caras, eles são, assim... É um caos que não dá nenhum problema porque eles são mais lentos em tudo. Me surpreendi com a ausência de acidentes, né? Fazendo aquelas conversões para a esquerda que eles fazem no meio da rua, né? Conversão para a esquerda, aquelas motinhas elétricas no meio de... Por isso que o carro freia sozinho, né? Então, assim, é mais suave o modo de condução deles. Isso, então, a gente estava falando com a engenharia da GWM, eles falaram, né? Até o presidente da GWM, o James Young, ele disse, aqui você não pode passar de 100 ou 120, tem câmera. No Brasil, não. No Brasil, passou a câmera, né? É pé embaixo. E assim, então você ter um carro com um comportamento ali mais suave, para uma tocada mais... Eles gostam disso, né? Eles gostam daquela suspensão meio americana, né? Assim, molenga, né? Mas essa calibração de suspensão também, isso se resolve calibração de direção, calibração de suspensão é a coisa mais fácil de resolver diante de tudo que os caras já avançaram, né? E com certeza vão, né? Sim. E outra conversa que a gente teve aqui, tá até lá, né, com o pessoal da GWM, é o quanto o mercado de SUVs médios mudou com a chegada dos dois. Porque assim, até então, a gente olhava Compass, Corolla Cross, o Taos, enfim, olhavam o SUV como SUV. Hoje, você fala assim, o carro custa quanto? 215, 220? É híbrido. Então, você já tem... É maior, né? No caso um ponto de ser híbrido como fator de escolha. Vou comprar um carro, um SUV tradicional por 200 mil, que não é híbrido. Já é uma decisão ali que começa a não fazer sentido. Mas o fato é que as chinesas mexeram, que, por exemplo, agora a linha Compass do 2025 reduziu o preço. Corolla Cross mexeu, colocou coisa, só que os híbridos não mexeram no preço, subiu um pouquinho os 2.0 aspirados. Isso já é um pouco do reflexo chinês, né? Então, por que eles baixaram o preço? Tinha muita margem também, agora consegue baixar o preço, antes não conseguia,
consegue só porque tem concorrente. Tem um monte de mudanças que a gente vai sofrer aí por causa dos chineses. E de aí, novo, na verdade, né? Porque aquela primeira invasão, eu lembro que a gente falava de carro com ar e direção, era impossível você ter um popular com ar e direção de série. E os chineses trouxeram isso, e por mais que teve aquela dificuldade, né, com inovar alto, alguns problemas, eu acho que um pouco do fato da gente não olhar mais carro hoje sem ar e sem direção é um pouco da escola daquela primeira fase dos chineses. J3, J2, a Chery. Tudo isso veio um pouco daquela escola. E agora a gente tem uma evolução desses ensinamentos, né, Jason? Você tem... Agora não é ar e direção, agora é eletrificação, é assistente de condução, é tudo, né? E a gente está começando a prestar atenção em capacidade de bateria, né? Autonomia. Autonomia. Pois é, esse movimento, o que era equipamento, agora vai ser em aperfeiçoamento de eletrificação dos carros. Sim. E, bom, o Jason foi para a China com a BYD e o Fábio com a GWM. Vou fazer depois um programa com o Nicolas, que foi pela Omoda Jaico. Só que assim... Olha o que foi isso, né? Olha só, 3 marcas, né? Tinha mais um convite. A gente tinha aqueles pool das fábricas tradicionais que levavam a gente para Frankfurt, para Paris, né? E tinha mais uma vaga que a gente acabou não aproveitando. Cada uma levando, 4 marcas, cada uma levando grupos de jornalistas grandes, né? É forte o investimento. Então né? eu acho que a gente pode aproveitar, porque eu tenho você, Jason, e o Fábio com as 2 marcas chinesas hoje que se destacam no Brasil em vendas e novidades. Tem a Caoa Chery lá, que a gente já conhece há um tempo. Mas, por exemplo, eu conversava com o Jason e com o Fábio de novidade. Por exemplo, começar com o Jason, o que a BYD já falou pro Brasil? O que vai ter aqui no Brasil? Porque eu acho que hoje a marca que, em questão de marketing e nome, é uma das que está mais chamando a atenção. Então acho que vale a gente comentar o que a BYD traz pro Brasil nos próximos anos. E até o que você viu lá de diferente, né, que te chamou a atenção pela BYD ou pelo grupo da BYD? Bom, olha, grupo BYD, o que chamou a atenção inicialmente foram as 3 subdivisões deles, né, que eles têm lá, que é Denza, que é a Bao, que é Fangshen Bao, que reduzidamente Bao, que quer dizer leopardo, e a Yangwang, é um nome complicado. Eu não sei como é que vai ser vender essas marcas aqui no Brasil. Mas fato é que eles já estão estudando, já trouxeram carros para o Brasil para homologação, né? E a Yangwang é um de carros super luxuosos, tem aquele U8, que é o famoso jipão que gira no próprio eixo, né? Tem o U9, que é um super esportivo de 1.300 cavalos, sei lá. A Bao, que eu acho que é a que vai vender mesmo, que eu fiz até uma matéria agora, a gente publicou ontem uma matéria sobre o Bao 5. Que eu achei bem interessante o carro, hein? É um jipão legal, é um Defender, assim, sabe? Só que é bem mais legal. Ele é elétrico, basicamente, tem um motor a combustão, um motor a gasolina 2 litros turbo, que serve basicamente como gerador, né? E esse carro é muito bem equipado, muito bonito, tem, sei lá, quase 670 cavalos por aí de potência. É uma surpresa o carro, com um desenho bacana também, né? E tem a Denza, que é uma marca assim, superior à BYD, de acabamento mais luxuoso e tal, mas que está um nível, uma escada abaixo da Bao e da Yangwang. Então, enfim, o que a gente vê nas chinesas é que elas estão fazendo várias submarcas, né? Então, basicamente. A BYD agora deve começar a aproveitar um pouco um público premium no Brasil, né? Isso, deixa eu entender. Estão entrando nesse público premium. Agora, o que vem para o Brasil, de cara, vem o Song Pro, né, que é uma espécie de Song Plus de entrada. Vem o King, isso tudo já está chegando, né? Nos próximos meses, já. Até setembro. Já nos próximos meses. Vai vir o King, que é um carro bem bacana, que é um sedã aí do porte do Corolla, né? Só que é um híbrido plug-in. É um carro muito bacana. Vem a picape Shark, que vai ser lançada agora em maio, lá no México, e deve chegar aqui no Brasil por volta de setembro, outubro. E esses são os principais, né? E tem
como é que é o nome daquele modelo? Que lá eles chamam de Up, que aqui vai ser o Yuan Pro. Que é como se fosse um SUVzinho menor do que é um SUVzinho, lá eles chamam de Yuan Up, e aqui no Brasil vai ser o Yuan Pro, que é um carro aí que vai chegar aqui na faixa aí dos R$200 mil por aí, né? É um carro para ficar acima do que é o Dolphin Plus. Isso, tem um tamanho aí de um T-Cross, mais ou menos, um Kicks, né? Pô, um carro desse a R$200 mil elétrico, acho que ele vai fazer o que o Dolphin fez com os hatches, provavelmente. Dá aquela bagunçada nos segmentos. Isso aí. E a GWM, bom, Fábio? Bom, é isso. Em GWM... E você, Fábio, o que você viu lá? Cara, eu fui na fábrica, né? Fábrica, capacidade de 1 milhão de carros para fazer. Fui no laboratório de hidrogênio dos caras, andei no caminhão a hidrogênio deles, andei com ônibus a hidrogênio, movido a hidrogênio, né? Hidrogênio, eles já tinham falado que eles estudam muito isso pro Brasil, inclusive. Já tem aqui um estudo junto com o governo aqui. Vão ter um centro de pesquisa e desenvolvimento aqui. O que mais que eu vi lá? A S-Volt, que é a fábrica de bateria, laboratório de bateria, tudo isso não existia 3 anos atrás. Para ver a velocidade de evolução do chinês, né? E aí eu vi também todos os carros que eles têm de todas as marcas, né? A Tanque, Ora, a Way, Aval. Aval tem vários tipos lá. É até difícil. É muita divisão que os caras têm, né? Sim. E a gente não entende isso aqui no Brasil por enquanto, né? Não dá para entender. A gente vai ter que aprender isso, vai ter que se acostumar e conhecer essas marcas, que mudou tudo pra gente. Mudou tudo mesmo. Mudou tudo e assim... Pode falar. Eu cheguei lá, assim, eu confesso que eu cheguei lá completamente perdido, que eu não estava entendendo nada do que eu estava vendo, eu sequer reconhecia os logotipos das marcas locais, né? E aí a gente chega, passa uma semana, começa a estudar, começa a entender, começa a ver o carro na rua. Olha, cara, essa viagem eu acho que vai ser um marco para muitos colegas nossos, né? Eu acho que para você deve ter sido, para mim foi, com certeza, né? E acho que muitos colegas jornalistas, a partir dessa viagem, seja qual grupo que eles tenham ido, vai ser um marco em relação à visão que a gente abriu a nossa cabeça, abriu o nosso horizonte, né? Eu acho que a mensagem, não só nossa, mas de todo mundo, vocês vão ver, os concorrentes aí, né? Que não vou ficar falando nome aqui, mas colegas de todos os veículos que foram, a China não é aquilo que está na sua cabeça. Mudou. Então, assim, esquece o Xing Ling. Eu adoro quando o leitor vai comentar, não sei o quê. Não, porque esse Xing Ling, não sei o quê. Cara, esquece Xing Ling, não existe Xing Ling mais. Acabou. Não, para mim... acabou. Xing Ling atualmente é o resto do mundo, cara. Então, isso que eu ia falar. A China está transformando todos os outros em Xing Ling. Porque o que era o Xing Ling? Você fala, pô, mas esse acabamento aqui... Pô, mas é isso que vai acontecer. Duro. Plástico, isso aí... Por isso que tem tanto medo lá da Europa. A Europa está tentando restringir, Estados Unidos tentando restringir, né? O Brasil aqui já botou um imposto em cima ali. Não tem jeito. O consumidor, ele não é burro, ele não é cego, né? A informação ela é global. Tipo, o consumidor viaja, você pode ir para a China ver o que tem lá, né? E voltar e exigir aqui. Porque é muito longe, é difícil as pessoas irem na China, aí elas não têm ideia, elas ficam com aquelas ideias preconcebidas. Quer ver um negócio? Uma coisa que fala, não, mas na China a energia é gerada por termoelétrica, por carvão, não sei o quê. Mas hoje em dia todo estacionamento que você vai lá é coberto por placa fotoelétrica, fotovoltaica, cara. O carro bate o sol ali, já está carregando esses carros todos, entendeu? E parece que o governo chinês falou que esse ano a geração de energia eólica e fotovoltaica vai ultrapassar a energia de carvão, por exemplo, geração de energia de carvão. Os estacionamentos, você olha aqueles estacionamentos todos cobertos por placa fotovoltaica, né? O que eu acho que é o grande diferencial da China é que se eles falam que vão fazer alguma coisa, eles fazem. Se eles têm, parece que o plano deles lá é continuar um processo de crescimento ainda com essas energias mais sujas até 2030. Falou, não, a gente vai poluir mesmo. Só que 2030 para frente acabou. E eu acho que isso vai acontecer porque quando a gente roda por lá,
você ou de trem, ou de carro, ou de ônibus, as estradas são gigantescas, né? 4, 5, 6 faixas. Um tapete de asfalto, Um né? tapete, muitas Não tem um vazias buraco. ainda. E você vê muito prédio, muita construção. Assim, imaginem conjuntos habitacionais com 50 torres sendo construídos, mas tudo vazio. Então, eles constroem as cidades com shopping, com mercado, com tudo, depois habita. Então, assim, é tudo planejado, né? Não é essa bagunça que é aqui. Tipo, É uma floresta de guindastes, né? Você passa a conta 20, 30 guindastes, um do lado do outro, levantando prédio. É uma loucura isso. então, assim, esse projeto de eletrificação, de energia limpa, não tem o que discutir, né? Então, quem ainda acha que lá é uma bagunça, que é carvão queimando na rua lá, esquece, esquece. Você andando numa praça lá, perto da Cidade Proibida lá, parece que você está andando ali na Champs-Élysées de qualidade de pavimento, de tudo, que a gente não tem aqui. Chamou, A gente não chamou muita atenção. Calçada, asfalto, me chamou muito a atenção do sistema viário, né? A sinalização, calçada, asfalto. Não tem gente dormindo na rua, você não vê uma pessoa dormindo na rua, não vê uma criança pedindo dinheiro, né? O país está levantando mesmo, está levantando mesmo. Então, agora eu vou voltar aqui na GWM, que a gente fugiu do tema. Então, GWM, vamos vamos por partes, né? Não sou o Jack, mas a Val. A Val vai ter uma novidade que ainda não posso falar, está chegando já, talvez no próximo mês, dentro dessa linha que a gente conhece aqui. Viu o H6 novo, ele mudou basicamente interior, ali um facelift na frente, atrás, uma tela gigante agora dentro, mas não vem. E esse é um problema, viu, Jason? O problema é que os chineses, eles mudam muito rápido. Que o mercado deles é muito grande. E a tecnologia lá, ela avança... Lá não, em todo lugar, né? Ela avança muito. E aqui no Brasil a gente tem esse mercado de revenda que a gente não pode derrubar o preço do carro. Então, eu não sei como, né? Vai ser um problema que a GWM, a BYD, todas vão ter, de segurar por um tempo o carro que a gente tem aqui. Então, lançou a Val H6 agora... Vai ter algumas melhorias ali, mas o carro é o mesmo, para não desvalorizar, né, respeitar quem comprou. Mas lá fora já vai ter uma mudança. Ano que vem vai ter outra, Tanto e vai ter outra. O ciclo lá é muito rápido, muito rápido. Como os caras estão evoluindo muito rapidamente, eles também não esquentam muito tempo de mudar o modelo, não, cara. E aliás, a linha 25 do Aval aqui, eles fizeram uma atualização, só que é uma atualização que todos os carros vão ter porque é um software. Teve uma mudança, acho, no sistema híbrido, na parte de assistente de condução. Só que não é que é só o carro 2025 que vai ter. Se você tem, você faz uma atualização over the air e o carro vira 2025, por assim dizer, né? Resolve um probleminha também ali, que era a seta, o barulho da seta era chato, já diminuiu. Então, várias coisas. A única coisa que não resolveram ainda é a espessura do volante. Isso aí a gente falou, bateu, deu tapa, ainda não. Então, e aí da Aval, passamos para a linha tanque, que quando a gente vê fotos, você fala assim, poxa, os caras estão copiando um Classe G, cara. Mas não. Lá ao vivo é diferente, é um carro do tamanho de um SW4 mais ou menos, com um visual próprio, interior, altíssimo nível, qualidade ali de acabamento, tecnologia, tipo esse BAL aí que você colocou, né, o BAL 5. O BAL 5, vão ser concorrentes, na verdade, né? Então, que tem o tanque 300, o tanque 400, né? Acho que o BAL 5 vai ficar ali entre o 300 e 400, mais ou menos. O tanque 400 é o primeiro. Ele provavelmente vai ser lançado esse ano, mas só começa a vender no ano que vem. Por conta de logística, eles não vão vender um carro esse ano para entregar um carro 24, 25. Então vão lançar a marca, começar a vender em janeiro, e aí vão embarcar os carros produzidos em 25 para cá, vai chegar ali em fevereiro, março. Então, para respeitar aí o consumidor, não ficar nesse 24, 25, 25, 25. Tanque 400 primeiro, bem legal, bem acabado, chama muita atenção. Lá nas ruas, assim, você olha e ele se diferencia. Né? Chama atenção mesmo. Principalmente porque muitos são cor de laranja, assim, né? Cor de laranja, mas tinha um preto também que... bem legal. Aí tem o tanque 700, que é mais escandaloso, né? Tem vários apetrechos lá, ele é quase do mesmo tamanho.
O tanque 500 não vem, que é um mais tradicional, um SUV convencional. O tanque 300 que a gente já viu aqui, flagrado aqui, esse laranja que está em todo canto, até no nosso site. Aí depois vamos para a linha Way, vai ter o Way 07, é um SUV grande, luxuoso. Eu acho que vem só elétrico, não, ele deve vir híbrido. Híbrido plug-in. Híbrido plug-in. É bem legal, muito luxo dentro. Tem É o carro de 6 lugares, né? 6 lugares, não existe 7 lá, mas aqueles 6, aquelas poltrononas bacanas, assim, né? Talvez façam de 7. Estão estudando ali, que se for 3, né? Se for 6, aí vira 8 até. Então, estão estudando. Eles falaram que se for o caso, fazem. Mas, por enquanto, 6. Linha Hora, que bacana, né? Hora vai ter uma novidade no 03 aqui, 03 GT. Pequena, não muda nada de estilo, é mais um acréscimo aí. É uma cor diferente, é uma pintura, diria, fosca. A gente falou com o time lá, eles estão estudando a durabilidade e reparabilidade aqui para poder oferecer. Andamos no Hora Bullet Cat, também conhecido como Fusca. E o Fusquinha, veio ou não vem, cara? O Fusquinha da Hora, veio ou não vem? Não vem, mas é bem legal, cara. Meu, é bem legal esse carro. Ele é grande, é espaçoso, por dentro bem acabado. Tudo remete ao Fusca antigo, sem ser um Fusca antigo, né? Tem aquele estilão lá. E tem uma curiosidade, né, para você ver como é a cabeça do chinês, que aí difere um pouco, né, do resto do mundo. Aquele foi um carro feito para mulher. O banco ele tem um esquema como se fosse um abraço na leitura deles ali, um abraço de um homem numa mulher para aquele. Então, tem uma massagem, um aquecimento, então é por isso que não conversa com o mundo de hoje, mas foi esse pensamento. E tem um outro lá, o Lightning Cat, que é o Hora 07, uma espécie de Panamera. Não trazem por causa disso, né? Um estilo meio que, mas está copiando todo mundo e tal. Mas eu andei nos dois, são animais rápidos, estáveis, mais, assim, diria que mais controláveis, um handling melhor do que o concorrente da BYD que tem aqui, né? O Seal. Gostei muito de dirigir aquele carro lá, só que o estilo dele não passa, né? Ele não transmite essa modernidade. E o que a gente ouviu é que na próxima geração ele vem. Agora não. Fusca A próxima geração do chinês. Qual você está falando, Fábio? Desculpa. O 07, que é o Lightning Cat. Tá. Que é aquele Panamerazinho lá. Só que assim, a gente pensa a próxima geração. Só que a próxima geração de chinês pode ser daqui 1-2 anos, né? Pode ser? É isso aí. Ou daqui a 6 meses. Então, justamente. Pode ser. Tanque, Hora, Way, Aval. Fábrica começa a produção agora, né, no fim do ano. E tem muita coisa vindo aí. O híbrido flex, hidrogênio. Mais elétricos também, que eles estão vendo lá com essa linha Hora. Não puderam falar ainda qual é. Mas eu fiquei assim impressionado. E a picape. Power. Tá, Power. O que vai mudar também. Hoje a gente pega uma picape, talvez você tenha acabamento só na linha RAM. Né? Você vai baixar aquela entrega também para as médias. Que o Jason viu a Shark lá também, falou bem de acabamento, tudo. Isso, muito bom, muito acolchoado, sabe? É bem legal. Muito acolchoado, muita tecnologia, teto solar, então tem coisas ali que a gente não vê hoje em picapes médias, e essas duas que quando chegar aqui também vão bagunçar de novo. E nem adianta falar, mas é V6, não sei o que e tal. Híbrida, longo alcance, a Shark é híbrida também. O que eu sinto, Fábio, é o seguinte: o consumidor de picape, um cara que compra picape diesel, é aquele cara mais conservador possível, que compra aquela S10 a diesel há 300 anos e o negócio dele é comprar S10 ou comprar Hilux, né? Eu não sei como esse cara vai reagir diante de uma picape híbrida, né? Com motor a gasolina, motor elétrico tocando as rodas traseiras, enfim. Agora, mas aí talvez seja um novo público, né, Jason? Pode ser um cara novo, não tradicional. Agora, o que a gente sente também, cara,
é um conceito muito diferente. A picape, por exemplo, a Shark da BYD, cara, é suspensão independente nas 4 rodas, Sim. entendeu? Não tem chão rígido pendurado lá atrás, fazendo a picape que cai. Ela anda igual carro de passeio, cara. Direção muito leve. É uma dirigibilidade muito boa, pelo pouco que eu pude andar, que a gente só deu umas voltas lá no estacionamentozinho, fazendo um slalomzinho lá no Cone e tal. Mas em maio, quando tiver o lançamento, o pessoal vai poder falar melhor. Mas só esse conceito de ter suspensão independente nas 4 rodas já é bem interessante. Ainda que o comprador de picape tradicional vai querer lá o eixão rígido com fecho de mola lá atrás, né? Para botar 1 tonelada de peso. Eu acho que a principal diferença da BYD e GWM hoje aqui no Brasil é que a GWM está um pouco à frente em entender as modificações necessárias. Tanto é que o James Young, lá, o presidente aqui da GWM South America, América do Sul, ele está viajando, cara, de São Paulo para Goiânia, Mato Grosso, com picape para entender o uso e ouvindo os clientes. Então ele está andando com picapes da concorrência e com a picape deles para sentir o que precisa mudar. Então, assim, eu acho que a gente vai ter um movimento em picapes igual a gente está tendo nos SUVs. Se um SUV chinês chegasse aqui para concorrer de igual com o que a gente tinha, ia ter esse preconceito aí. Mas eles estão entregando mais acabamento, a tecnologia híbrida, mais equipamentos, mais conectividade. Então eu acho que o consumidor de picape ele vai parar e falar assim, pô, deixa eu ver o que esses caras estão trazendo. Pô, é híbrido. Então vai resolver meu problema de distância. Né? Vou rodar 1.000 km, 1.100 aqui com um tanque. Que mais? Como que é aqui dirigir? Aí vai mandar bem quem acertar melhor. Se a BYD vai ajustar suspensão, se a GWM vai aceitar, vai acertar também. Então assim, a gente tem um novo padrão chegando que pode mudar tudo de novo. E aí, se isso cair no gosto do consumidor, acabou. Porque a gente não está ouvindo Chevrolet falar de picape híbrida no futuro próximo. O máximo que a gente está ouvindo um pouco Toyota com o sistema da Hilux, que é quase um híbrido leve. Mas... Mitsubishi, talvez. É um híbrido leve, Agora, outra coisa, hein, Fábio? Ainda tem uma coisa, que para quem mora longe ou para quem faz serviço no campo, essas picapes híbridas plug-in, pelo menos a Shark da BYD, ainda tem uma tomada de força. Você pode ligar aparelho de 220 volts lá onde você estiver, né? No meio da floresta, se quiser. Fazer um cafezinho lá no meio, né? Leva ali... Fazer um cafezinho lá no meio da roça. Então, por isso que eu estou falando, eles vão entregar mais, que a gente não espera, porque a gente não conhece, não tem ainda aqui, que pode bagunçar. Na hora que chegar, a gente vai entender. Então, vamos ver aí. Eu sei lá, a minha visão que eu tenho hoje, depois dessa visita para a China, é que as ocidentais, todas elas, estão com um baita problema. Gigante. Tá. Não tem mais como tampar o sol com peneira ali. Ah, mas é ruim, mas isso aqui, mas é chinês. É produto. O dinheiro nosso é o nosso dinheiro. Eu quero comprar o que for melhor, que me entrega mais, mas tecnologia, enfim. Não interessa mais. Mas a marca está aqui há 200 anos. Acabou. Assim, eu acho que o único impedimento assim, que a gente pode pensar para a invasão não ser total nesse primeiro momento é o medo da questão de manutenção, né? Porque você depende basicamente das concessionárias, né? Você não tem, por enquanto, nenhuma oficina fazendo manutenção externa desses carros, principalmente dos elétricos. Mas isso, cara, já tem gente começando a trocar célula de bateria, né? Bateria dura muito mesmo. As pessoas acham que vai acabar a garantia da bateria com 8 anos e tal, e a bateria vai morrer igual do celular. Não é assim, não, cara. A gente tem muito assunto ainda para falar de bateria. Tem muito tema, né? Mas em se tratando de indústria chinesa, realmente, os caras atropelaram. É isso aí. Bom, agradeço o Jason nessa participação. Opa, espero você agora para pessoalmente, ao vivo aqui, pra gente... Próxima ida aí a São Paulo, a gente pode fazer para algum lançamento aí em São Paulo, eu vou e a gente faz ao vivo aí. O Jason fica baseado ali no Rio de Janeiro, né? Tomando um solzinho agora. Ele tá aqui, mas ele tá bermudão, chinelo, tem ali... De bermuda eu tô mesmo.
Muito obrigado, Fábio, também por tudo isso. Semana que vem eu não tô aqui, eu tô de férias. O Fábio deixou eu sair de férias uma semana. Que beleza. Mas eu acho que aí o Nicolas tá de volta, vai falar um pouco da Omoda e Jaico também, pelas novidades que aconteceram lá. Estamos e o que a gente curiosos também. E tem muita coisa da China, realmente. A gente vai falar muito deles nos próximos meses. Tem lançamento só das duas marcas aqui, já tem bastante coisa. Tá indo a Omoda, tem Zeekr, tem muita coisa acontecendo, então fiquem ligados aí. Eu não vejo vocês semana que vem. Alguém vai ver, não sei quem que vai estar aqui, se o Nicolas vai estar sentado, se o Fábio vai... Aí eles vão decidir pra semana que vem. Fica meu abraço e até a minha volta. Beleza, pessoal, é isso aí. Obrigadão, Jason. Não falta material, né, Fábio? Que não falta material. Não falta trouxe material. Muita coisa da China, vai soltando aí no site aí ao longo da semana. Fiquem atentos no nosso YouTube, redes sociais, motonews.com e no Inside também, né? Falando bastante de elétrico lá. E siga o Jason nas redes sociais também. Valeu, Jason. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Ótimo papo.